Oi, gente, professora Flaviana, mais uma aula de história para vocês. Para a gente começar a aula de hoje, eu selecionei 3 imagens, né? E a gente vai estar vendo o que essas imagens têm entre si. A gente vai estar trabalhando agora período entre guerras, tá? Então, 1919 a 1939. Bem, a Europa estava destruída, né? Foi palco da guerra. Os Estados Unidos estavam numa situação bem mais confortável, né? Ele lucrou muito com a guerra, na verdade, né? A gente vai falar que os Estados Unidos, década de 20 foi uma década considerada de ouro, né? Que onde América para americanos, né? Uma sociedade do consumo. Dentro disso a gente vai ter o Fordismo, né? Que é um modelo de produção em série, muita produtividade, então o produto mais barato, venda por crediário, né, que a gente fala. E aí a gente vai ter a crise de 29, né, que muita produção, cai a venda, né. Outra questão também do período entre guerras, né, na verdade é um pouquinho antes, mas ainda está acontecendo, né, 1917, que eu trabalhei com vocês, que foi a Revolução Russa, né. Nesse período, né, a Rússia estava numa ditadura a União Soviética, né, uma ditadura de esquerda, né, onde ela implantou o socialismo, né. Ditadura a gente tem que lembrar sempre o quê? Concentração de poder, né, tá aqui para vocês, né, ou seja, lá também eles adotaram o unipartidarismo, né, eu já trabalhei com vocês na aula passada sobre isso, mas não vou ficar falando agora. Muito bem. Nesse período entre guerras, a gente vai ter uma descrença na democracia liberal. Por quê? Porque a democracia, onde o povo elege os seus governantes, né, na questão do liberalismo, a liberdade de comércio, liberdade política, levou o mundo para a guerra. Então vai ter essa descrença na democracia liberal. E aí, em contrapartida, vai surgir os regimes totalitários, ou seja, ditaduras de direita militarista, tá? Quais são as características dessas ditaduras de direita? Vamos lá. Primeiro, anticomunista. Na verdade, o medo o que ocorreu, né, na Rússia, Domingo Sangrento, a Guerra Civil, é o medo que se isso espalhasse por toda a Europa, né? Então, esse medo que até mesmo que trouxe o apoio, né, das pessoas às ditaduras de direita. Então, a característica deles é o quê? Anticomunista, nacionalismo exagerado, né, a ponto, tipo assim, de lutar pela pátria, morrer por ela, militarismo, expansionismo territorial, que era a ideia de expandir, né, tanto o nazismo quanto o fascismo, que a gente vai trabalhar hoje, tá? Antiliberal, que é a ideia justamente, nada dessa história que liberdade econômica, política, né, o Estado que precisa controlar tudo isso. Antidemocrático, tá? Que história é essa de democracia? Coisíssima nenhuma, né? E unipartidarismo, um só partido. Características exclusivas do nazismo, a gente tem o arianismo, que é a questão da raça ariana como raça superior. Antissemitismo, que é o ódio ao povo judeu, que eu vou trabalhar com vocês. E a solução final, que seria o extermínio dos povos do povo judeu, tá? Arianismo, muito bem. O arianismo, gente, essa teoria da raça ariana, né, vai dizer que os arianos são descendentes dos povos nórdicos, germânicos, e que esses povos eram superiores, pois eram descendentes dos primeiros seres humanos originais, tá? Quais são as características desses arianos? Altos, fortes, pele branca, loiro, olhos azuis, maior capacidade craniana. Eles acreditavam que por isso eles eram mais inteligentes. Muito bem. Quem foi o autor dessa teoria? O Conde de Gobineau, tá? Ele era um diplomata filósofo francês. Ele vai colocar essas ideias dele num livro chamado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Tá? Nesse livro ele vai exaltar, falando que quem foi responsável pelo progresso da humanidade ao longo da história foram os arianos. Muito bem. Ele era amigo de Dom Pedro II, gente, amiguíssimo,
tá? Esteve no Brasil por várias vezes, né? Já que ele era diplomata. E ele falou em 1874 que os brasileiros eles seriam extintos por causa da sua população mestiça. Ele achou um absurdo aqui essa mestiçagem, né? Seja da questão do índio, do negro e tudo mais. E é ele um dos caras que vai incentivar, né? Vai ser já no governo de Dom Pedro II, né? Com a abolição da escravatura, que vai ser não só substituir a mão de obra negra, mas também a ideia de vir imigrantes italianos, espanhóis, enfim, tantos que vieram aqui, né? Muitos deles são os nossos antepassados, né? Era branquear a população brasileira, porque a população brasileira, se ficasse nesse processo, né, de mestiçagem e tudo mais, estava fadada, né, à extinção, ao fracasso. Muito bem, continuando. O que é importante a gente entender, gente, pelo amor de Deus, muito importante. Não existe raças, tá? Essa ideia de raças, tá? Uma criação aí. O que existe é uma raça humana apenas. Somos todos humanos. O que é diferente são as diferentes etnias, que é bem diferente isso. Isso é importantíssimo a gente colocar, tá? E que também não existe, se não existe raças, não existe essa questão de superioridade. Cada um tem os seus pontos positivos, os pontos fortes, os seus pontos fracos, né? Cada um tem as suas qualidades, enfim. A gente não pode pensar nessa questão, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Muito bem. Antissemitismo, que é o quê? Aversão, repúdio aos semitas, né? Que são aí quem são os semitas? Os judeus, descendentes de Sem, filho de Noé, tá? O Hitler, sobretudo, ele vai falar que os judeus, eles eram o quê? Inimigos internos, né? E aí eles eram... Por que eles eram inimigos internos, né? Eles eram banqueiros, empresários, comerciantes. Eles não ajudaram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então eles eram traidores. E outra questão também que eles falaram que mataram Jesus, né? Justificando, tipo assim, vamos exterminá-los, esquecendo que Jesus era judeu. E não só isso, né? Que Jesus não pregou nada disso. Mas enfim. O Hitler vai falar que judeus não são pessoas, são animais, vermes, parasitas. Muito bem. Nazismo alemão, vamos lá. 1933 a 1945, Adolf Hitler é o líder, também conhecido como Führer. Existe a questão da saudação nazista, né, que ele tá aqui fazendo na foto. Heil Hitler, que era o quê? Sinal de lealdade, culto ao líder, né? O uso também do símbolo da suástica, que vocês estão vendo ali, que significa boa sorte, bem-estar. Muito bem. O nazismo alemão é inspirado no fascismo italiano, tá? A Alemanha estava quebrada após a Primeira Guerra. Ela, no Tratado de Versalhes, ela recebeu várias punições, né? E na verdade, ela ficou como única culpada, né, da Primeira Guerra Mundial. E aí veio o sentimento do quê? Revanchismo alemão, ou seja... Essas punições foram injustas e nós precisamos desse revanchismo. Outra questão também é a crença na democracia, que eu falei para vocês. Ou seja, a democracia nos levou, né, à guerra. E em 23 tem o golpe da cervejaria, né, que fracassa. E o Hitler é preso. E lá na prisão ele vai escrever o livro Mein Kampf, que é Minha Luta. Colocando tudo aquilo que ele pensava, né, do terceiro Reich, o que ele sonhava, os seus planos para a Alemanha. Muito bem. Em 29 tem a crise que eu já falei, e aí isso vai ajudar ainda mais o partido nazista, o crescimento do partido nazista. O Hitler era um ótimo orador, e ele vai prometer, vingar a Alemanha e erguer a Alemanha, né? Reerguer a Alemanha. E pasmem, o partido nazista, que era antidemocrático, ele chega ao poder por meios democráticos, tá? Em 33, o Hitler se torna chanceler, o primeiro-ministro. Vale falar que lá tinha o presidente começa a ter pressão popular para colocar o Hitler como primeiro-ministro, tá? E aí, em 34, vai ter um incêndio ao parlamento alemão. Esqueci de um A aqui, meu Deus, né? Deixa
Deixa eu colocar o A aqui já. Vamos arrumar o PPT e a gente já volta. Não deu certo. Aqui. Muito bem. Voltando. E o Hitler vai culpar os comunistas deste incêndio. Então, esses comunistas perigosíssimos. Então, nós precisamos o quê? Decreta estado de emergência. Ele vai falar, precisamos de uma ditadura nazista para conter esses comunistas. Muito bem. Continuando. Nessa ditadura nazista, ele vai tirar direitos, tá? Na administração pública, vai demitir, né? Judeus, negros, democratas, tá? Vai criar a Gestapo, que era a polícia nazista, né? Especializada. Vai criar os campos de concentração, né? Primeiro trabalho forçado, depois de extermínio. E aqui, gente, o Hitler, ele vai ser, né, maquiavélico. Por quê? Ele vai pregar, ele não suportava a ideia de pensar que muitas vezes alemães, arianos, tivessem alguma anomalia, né? Então, por exemplo, se você tivesse uma doença hereditária, você perderia o direito de ter filhos, né? Ele esterilizava as pessoas, tá? E os deficientes eram exterminados. Então, muitas vezes a polícia nazista chegava na casa, você tinha um parente deficiente, né? Chegava na casa e falava assim, olha, eu sou do governo nazista e o seu parente, sabe, que é deficiente, eu arranjei uma clínica maravilhosa para ele vai ser muito bem tratado e tudo mais. Aí levava-se, né, o seu parente e depois de um tempo eles ligavam para sua casa falando, nossa, aconteceu uma fatalidade, né, o seu parente morreu de morte natural, né. Vale falar também que o Hitler perseguiu e exterminou não só os judeus, tá, negros, ciganos, deficientes e também homossexuais, a gente vai estar falando disso, muito bem. E aí, em 34, em agosto, se não me engano, vai morrer o presidente e o Hitler vai se tornar o Führer mesmo e ele vai acumular tantos cargos de primeiro-ministro e presidente. E ele vai ter como braço direito esse cabra aqui que chama Joseph Goebbels, que é o ministro da propaganda nazista, tá? É o cara, quem vai pra publicidade e propaganda vai ter que estudar esse cara aqui. E aí, eles vão começar a propaganda nazista, né? Assim como o Stalin, né, que eu mostrei para vocês na aula passada, o Hitler era amigo das crianças, dos jovens, vai existir a juventude hitlerista, né, justamente essa lavagem cerebral na cabeça dos jovens, no sentido de não só amor à pátria, bandeira, cantarino, mas sobretudo de culto ao Hitler, tá? O ministro lá junto, né, uma das coisas que ele vai incentivar vai ser a queima de livros perigosos em praça pública. Livros de quem? De judeus, de comunistas, pacifistas, psicanálise, livros que eram, vamos dizer assim, perigosos à ditadura nazista, né. E aí aconteceu uma situação, Freud, né, que tinha acabado de lançar os seus livros, que era judeu, né, ele tem uma frase famosa, né, que progresso estamos fazendo? Na Idade Média, eles teriam me queimado vivo. Agora se contentem em queimar os meus livros. Então, queimar os livros do Freud. Muito bem. Propaganda nazista. Principalmente ridicularizando os judeus, colocando eles como inimigo da pátria, colocando também eles como avarentos e tudo mais. Aí a gente vai ter aqui, ó, 1936, a Olimpíada de Berlim. O Hitler chega para os atletas alemães e fala assim, ó, eu quero medalha de ouro, entendeu? Por quê? Para comprovar a superioridade, né, da raça, né? E aí vai ser muito bacana porque esse norte-americano negro, Jesse Owens, ele vai conquistar 4 medalhas de ouro, ou seja, mostrando que essa ideia de superioridade é balela. Isso não existe, né? E o Hitler vai ficar muito puto e ele vai se recusar a cumprimentá-lo. Muito bem. A questão dos judeus, né? Os judeus, voltando um pouco aos judeus, vamos falar um pouco mais. Primeiro, eles tinham que usar a estrela de Davi como forma de identificação.
Depois o Hitler foi fazendo outras coisas, além de não, na administração pública demitir eles e tal, eles não podiam ser profissionais liberais, como médicos, advogados, engenheiros. Eles vão ser proibidos de estar em locais públicos. Vagões, também existia o vagão de judeu e vagão, né, do alemão, para separar, na verdade mesmo. Leis de Nuremberg, que ele vai estar instituindo. Uma das coisas é o quê? Para manter a pureza da raça, a proibição de casamentos. Então, judeu só pode casar com judeu. Incentivar a delação a judeus, então as pessoas e eram recompensadas, inclusive, né? Porque também ele tinha interesse de ficar com as riquezas dos judeus, né? Então, assim, no sentido de, olha, meu vizinho é judeu, olha, meu filho tem um amigo judeu, até de parentes próximos. Aí vai ter a Noite dos Cristais, né? Que nada mais foi porque Noite dos Cristais, porque eles atacaram, saquearam as lojas, então todas as vitrines, né, de vidro das lojas quebraram, por isso Noite dos Cristais, dos judeus, e mataram, inclusive, vários judeus nessa Noite dos Cristais. Muito bem. E aí o Hitler, ele consegue reerguer a Alemanha, né, investindo na industrialização. Ele vai desobedecer ao Tratado de Versalhes, vai investir em armamento, no exército alemão, vai aumentar empregos, vai diminuir a inflação, e ele vai começar a avançar na questão da expansão do nazismo, na teoria do espaço vital, ou seja, a necessidade que eles tinham de expandir, né, o nazismo, a união da raça ariana e assim por diante. Muito bem. Aí, olha só isso aqui, gente, que emoção. Emoção não, né? Vou mostrar crueldade. Então aqui fala assim, ó, nazismo e seus princípios. A educação nazista, vamos lá. Nosso povo alemão hoje é esfacelado, jazendo entregue, sem defesa, aos pontapés do resto do mundo. Tem precisamente necessidade da força e da confiança em si proporciona. Todo o sistema de educação e de cultura deve visar dar às crianças de nosso povo a convicção de que são absolutamente superiores aos outros. Olha quando ele fala do expansionismo também, ó. O direito ao solo, à terra, pode tornar-se um dever quando um grande povo parece destinado à ruína por falta de extensão territorial, especialmente quando não se trata de qualquer populaçãozinha negra. Olha isso que ele fala. Mas da Alemanha, mãe da vida, mãe de toda a civilização atual. A Alemanha tem todas as oportunidades de arrebentar a Ucrânia, a Rússia soviética, porque o comunismo é dirigido pelos judeus. Ora, a longo prazo, o judeu não saberia conservar o Estado potente. Ele não é um elemento organizado, não passa de um fermento de decomposição. Olha só isso. O fim do domínio dos judeus sobre a Rússia será também o fim da Rússia como Estado. Somos eleitos por um destino para assistir uma catástrofe que constituirá a prova mais sólida da exatidão das teorias racistas no tocante às raças humanas. Esse é um trecho do livro, né, Mein Kampf, que é a minha luta, tá? Então, para você ver como ele, qual era, né, o pensamento dele, seja o uso da educação, a justificativa da questão do expansionismo, né, e todo o cunho, né, preconceituoso, racial que ele tinha. Muito bem, continuando. Aham, olha só, Hitler era amiguinho de quem? Benito Mussolini, né, se encontraram por várias vezes, tiraram fotos e tudo mais. Fascismo italiano, então, né? 1922, então é anterior ao nazismo, a 1943, né? Benito Mussolini, ele é conhecido como Duce, né? Duce, é líder. Ele vai dizer assim, ó: crer e obedecer e combater, nada além do Estado, nada fora do Estado e nada acima do Estado. Muito bem. Esse é o símbolo do fascista, né? Então tem aqui, né, os feixes de vara, tá vendo? Que significa unidade, e o machado, que é a força da justiça. Muito bem. Bem, Itália. Perderam várias batalhas na Primeira Guerra. Aí lembra, eles estavam com a Alemanha e mudaram de lado. Eles foram lá pro lado da Inglaterra, que eles tinham oferecido territórios, mas eles não recebem os territórios prometidos, tá? Em 19 vai surgir o Partido Fascista, mas ele surge como uma milícia, conhecido como Camisas Negras.
Qual era a função deles? Perseguir e matar comunistas, tá? Em 22 vai ter a marcha sobre Roma, que eles vão conseguir o apoio da população, naquela ideia que a gente já falou, a questão da crise, mas também a questão a Europa destruída da guerra, né? Não na crise de 29, porque nós estamos falando de 22, desculpa. Mas na descrença na democracia que levou à guerra. Muito bem. Aqui é o rei, tá? Italiano, ele vai receber pressão popular para colocar o Mussolini como primeiro-ministro. Então ele se torna, depois da marcha de Roma, sobre Roma, ele vai se tornar primeiro-ministro. Aí ele instaura a ditadura fascista. Primeiro, perseguir a oposição, extinguir os partidos políticos, né, comunistas. Ele vai também usar de corporativismo, que é o quê? Vai permitir alguns sindicatos. Em 27, ele vai publicar a Carta del Lavoro, que é umas leis trabalhistas, tá? Vai proibir greves. Que mais? Unipartitarismo, que é a ideia de um só partido. Arroxo salarial, que era congelar os salários, porque daí ele congela os salários e consegue pegar todos os lucros e levar para o Estado, né? E com isso ele controla a inflação. Diminui as importações e melhora a economia italiana. E claro, né, se prepara para a guerra, que depois a gente vai entrar na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Fascismo e seus princípios. Vamos lá. O fascismo não crê nem na possibilidade e nem na utilidade de uma paz perpétua. Olha isso. Só a guerra leva ao máximo de tensão de todas as energias humanas e marca como sinal de nobreza os povos que têm a coragem de afrontá-la. Olha, defendendo a guerra, gente. Para nós, fascistas, a vida é um combate contínuo e incessante. O fascismo não é apenas legislador e fundador de instituições, é também educador. Deseja refazer o homem, o caráter e a fé, gente. Olha só isso. E para atingir este fim, exige uma autoridade, uma disciplina que penetrem nos espíritos e aí reine completamente. O princípio essencial da doutrina fascista é a concepção de Estado. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O indivíduo está subordinado às necessidades do Estado, à medida que a civilização assume formas cada vez mais complexas. A liberdade do indivíduo se restringe cada vez mais. Nós representamos um princípio novo no mundo. Representamos a antítese nítida, categórica, definitiva da democracia, da plutocracia, da monarquia, em suma, de todo o mundo dos imortais princípios de 1789. Olha só que forte, gente. Ele defendendo a guerra, né, e o Estado fascista assim por diante. Muito bem. O nazifascismo, muito bem. Isso aqui a gente vai trabalhar melhor na Guerra Civil Espanhola, mas ele vai inspirar outros países, tá, gente? Sobretudo, né, salazarismo, que é em Portugal, Antônio Salazar, e o franquismo na Espanha. E aqui eu vou trabalhar com vocês uma coisa bem bacana que eu achei uma curiosidade, que é a questão do futebol, né? O Real Madrid, que foi instrumento do governo franquista, e o Barcelona como símbolo de resistência. Mas isso eu vou deixar para a semana que vem, que eu vou trabalhar com vocês. Bem, eu espero que vocês... aqui, só pra gente finalizar, tá? Pelo amor de Deus, né? O mais importante é a gente entender que essa questão de superioridade não existe, né? E que existe apenas uma raça humana. E que sim, temos diferentes etnias. E que bom que somos diferentes. E precisamos respeitar, né? Pela igualdade de direitos, mas pelo respeito às diferenças.